Agora nós vamos conhecer a vida missionária. Gente, de quem? Lembra do irmão Sebastião? Já esteve aqui no Almanaque. Nós vamos conhecer mais sobre a vida missionária dele. Com seu carisma redentorista, boa parte da sua vida foi dedicada à missão de evangelizar. Vamos conhecer mais então dessa história bonita? Vamos conhecer juntos. Continuamos falando a respeito de missão, de vidas missionárias, e hoje eu estou aqui para bater um papo com o irmão Sebastião Camargos, que como já conheço há mais tempo, vou chamar de irmão Tiãozinho. Bom tê-lo com a gente, irmão, mais uma vez. Boa tarde, muito obrigado pela presença de vocês. Para mim é uma alegria a gente poder levar essa mensagem da missão, que é um chamado de Deus, né? E isso é uma maravilha para cada um de nós. Conta pra gente aqui, irmão, quando é que começou essa caminhada missionária? O senhor já era adolescente, adulto, ainda criança? Como é que foi? Como jovem, eu sou de família, pequenos proprietários, lá da cidade de São Gotardo, Minas Gerais, né? Meu pai, minha mãe, meus irmãos mais velhos, muito católicos, de missa todos os domingos, de rezar o terço, né? E eu fui levando aquela vida de jovem da zona rural. Mas aos 22 anos, eu tomei uma decisão. Eu falei assim, não, gente, quero ser um mundo diferente, buscar Jesus Cristo de um modo mais profundo. Aí eu vim da Rádio Aparecida, naquela época, a Rádio Aparecida jogava no Brasil todo. Não tinha TV Aparecida ainda, em 1968, 69, né? Então eu me decidi ir para o seminário em Aparecida do Norte, né? Irmão, e assim, existem várias caminhadas, vários estilos de vidas missionárias, vários tipos de missões. O senhor decidiu ser um irmão. Por quê? Quando eu fui chamada, a primeira missão que eu assisti, que eu participei, para a gente como acólito, como coroinha, foi em 1967, com os padres lazaristas, não foram com os redentoristas. Eu entusiasmei. E aí eu comecei a participar, viajar para Aparecida do Norte, viajar para o Triângulo Mineiro, onde tinha os padres lazaristas, e eu fui me entusiasmando. E quando foi em 1969, é que eu decidi mesmo, né? E aí eu escrevi carta para Aparecida, eles me escreveram, tinha o padre Orlando Gami, padre Vess, e tinha mais outros, né? E ele falou assim, não pode vir. Naquela época não era diferente de hoje, então não tinha estágio, a gente escrevia a carta, eles atendiam a gente, faziam algumas perguntas, e eu já dizia, pode vir para o seminário. Passava para a gente um tipo de roupa, tudo, a mala que a gente fazia, falava enxoval, né? Então a gente arrumava aquele enxoval e a gente ia mesmo, sem muita experiência. Mas eu participava de Vicentino, eu participava do grupo de oração da Apostol da Oração, muito de igreja, ia à missa todos os domingos. Tudo isso foi levando com que em 1969, 5 de maio de 1969, é que eu saí de casa e fui para o seminário em Aparecida do Norte. Irmão, e o senhor dentro dessa caminhada tinha várias funções que poderia seguir dentro da igreja. O senhor escolheu ser um irmão, por exemplo, poderia ter escolhido, como outros colegas, ser padre, participar de uma outra maneira, de uma outra congregação. Por que que o irmão Tiãozinho foi guiado para se tornar um missionário redentorista, para se tornar um irmão? O que te levou para esse caminho? Sempre tem alguém que a gente segue como exemplo, né? Eu conhecendo, foi o primeiro livro de santo que eu li, foi São Geraldo Magela, né? Santo Redentorista. E eu me entusiasmei, mas quando eu entrei para o seminário, eu já entrei para ser irmão redentorista. A gente não tinha muita clareza, até hoje a gente está em busca, mas a gente foi buscando clareza. Quem era Santo Afonso Maria de Ligório, quem era São Clemente, São Geraldo Magela. E aquilo foi entrando dentro de mim, aquela devoção, conhecendo profundamente a vida de São Geraldo. Eu falei assim, não, aqui está o meu lugar. Eu quero ser missionário redentorista, sendo irmão religioso e irmão consagrado. E isso fez com que, até hoje, se eu falar que nunca pensei diferente, eu não estaria falando a verdade, não. Quando eu terminei um curso de filosofia em Goiânia, depois eu fiz um curso de teologia em São Paulo, em Campinas, teve convite, teve bispo, você não quer vir para a minha diocese e ser padre? Eu falei assim, não, o meu chamado foi para ser irmão redentorista e eu vou continuar. Eu quero, reze para mim, pelo menos 2 bispos, né? Reze para mim para que eu seja um verdadeiro irmão redentorista missionário, né? Quer dizer, que eu nunca mudei de ideia. Pensamento, tentação até de chegar ao sacerdócio, eu tive. Mas eu venci essa tentação, né? Uma tentação boa, né?
quando eu entrei para ser irmão missionário redentorista. Irmão, e conta aqui pra gente, de maneira simples, para os mais leigos, por exemplo, que estão em casa nos acompanhando, o que é vivenciar isso, essa vida missionária? Né? O que é ser um missionário? Na Bíblia nós encontramos pelo menos 2 textos bem específicos sobre o chamado. Jesus primeiro chamou os 12 apóstolos para evangelizar, para dar seguimentos ao pensamento, aos ensinamentos de Cristo. Depois, mas está muito pouco. Só 12 é muito pouco. A messe é grande e os operários são poucos e a messe é grande. Então ele chamou mais 72. É uma das coisas mais bonitas que tem no Evangelho. Jesus chamou 72 e falou, vai de 2 em 2, não vai sozinho. Isso é uma sabedoria muito bonita. É ruim demais trabalhar sozinho. Eu já trabalhei sozinho, foi uma experiência que eu não quero repetir. Então, quando você trabalha de 2, 3, é muito melhor. E Jesus teve essa sabedoria. 72, ide de 2 em 2, pregar o Evangelho a toda criatura. Nós encontramos isso no Evangelho de Mateus, no capítulo 28, versículos 18, 19 e 20. Irmão, primeiramente, pedir a sua bênção aqui, tá bom? E agradecer ao senhor pela oportunidade de conversar contigo, conhecer um pouquinho dessa história. Queria que o senhor deixasse uma mensagem aqui olhando para a câmera, para os jovens que estão nos acompanhando principalmente, porque são tantas histórias bonitas que a gente tem contado de vidas missionárias e muitos jovens às vezes têm essa vontade, mas estão ainda na dúvida de repente. Queria que o senhor deixasse uma mensagem a ele. Jesus chamou muitos na sua época e continua chamando hoje. Hoje, através da igreja, através da missão, nas dioceses, nas congregações masculina e feminina, Jesus continua chamando. Jovem, toma uma decisão. A decisão é sua. Tem a música do Pazezinho muito bonita. A decisão é sua. Jovem, venha ser missionário na igreja. Venha ser missionário redentorista. Paga a pena ser irmão missionário redentorista.